Botafogo tem um novo treinador, que é David Ancelotti, um técnico jovem de 35 anos de idade que vai fazer agora o seu primeiro trabalho realmente como um treinador de futebol, saindo ali de auxiliar, ele que é filho do técnico Carlo Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira que todo mundo conhece. Então assim, pelo menos está muito bem servido de escola, né? Aprendeu muito bem com o pai, com certeza. Mas a gente sabe que não era só técnico que faltava no Botafogo, é bem verdade. Se a gente pegar para comparar o nível do elenco do ano passado do Botafogo com o nível do elenco atual do Botafogo, esse ano tá um pouquinho abaixo. Tem alguns jogadores assim que fazem falta no time do Botafogo. O Botafogo ano passado tinha jogadores que resolviam muito individualmente, e eu acredito que se o Botafogo realmente quiser ser campeão esse ano e disputar os títulos, o Botafogo vai ter que fazer algumas contratações pontuais nessa janela de transferências. O Botafogo tem um bom elenco, mas sabe, falta aquele upgrade em algumas posições que eu vou falar aqui agora para vocês, pro Botafogo realmente entrar como grande favorito a conquistar todos os títulos daqui pra frente com David Ancelotti como técnico. Vem comigo. No meu modo de ver, o Botafogo ainda precisa de alguns upgrades pontuais para alcançar o seu mais alto nível nessa temporada de 2025. Algumas posições que são um pouquinho mais carentes, que eu acho que o Botafogo até tem bons jogadores nessas posições, mas precisa às vezes de um jogador para revezar com aquele outro jogador, para quando ele sair não cair muito nível, jogadores com algumas características que eu vou citar daqui a pouco para vocês, e precisa talvez de alguns titulares para algumas posições também o time do Botafogo. Algumas posições que a gente não discute é o goleiro, mas o Botafogo ainda precisa da contratação, por exemplo, de um zagueiro. O Botafogo perdeu o Jair, que foi para o Nottingham Forest. O Botafogo tem o Bastos, que está machucado, e só tem o Caio, assim como um zagueiro que joga realmente pelo lado direito de grande confiança. Então o Botafogo precisa da contratação de um outro zagueiro que chegue com nível de titular também, para brigar por posição com Caio Fernando, o antigo Caio Pantaleão. Então essa é a primeira posição que o Botafogo precisa reforçar: zagueiro. Lateral direito eu acho que não é uma prioridade. O Botafogo tem o Vitinho e tem o Matheus Ponte, mas se puder contratar mais um também com características que queira o técnico novo que chegou no Botafogo, o Ancelotti, sim, ok também, mas não é uma prioridade. A zaga pelo lado esquerdo para mim tá resolvido com Alexandre Barbosa e David Ricardo. A lateral esquerda para mim também não é uma prioridade, está resolvido. O Botafogo tem muitas opções: Alex Telles, Cuiabano, tem o próprio Fernando Marçal também para quebrar um galho se precisar. Para primeiro volante, o Botafogo tem o Gregory, tem o Alan, tem o Newton, tem o Danilo Barbosa. Primeiro volante, aquele cara aqui que defende mais o funil, também não é uma grande prioridade, se o Botafogo não perder nenhum desses jogadores. Agora, para a posição de segundo volante, eu já acho que o Botafogo precisa contratar. O Botafogo tem o Marlon Freitas, aí tem o Alan, que pode jogar nessa posição um pouquinho mais à frente, mas não tem essas características. Lembrando a vocês, o Botafogo estava acertado com o Wendel, que era um segundo volante, mas que joga com o meia também, e o Botafogo não repôs essa perda que teve. O Botafogo, digamos, contava com o Wendel desde o início do ano, ele não chegou e o Botafogo não foi buscar outro jogador no mercado com características parecidas. O Marlon Freitas tem uma característica muito marcante, que é do lançamento, que é muito bom, de ter um bom passe, mas eu acho que o Botafogo talvez precisaria de um outro volante com a característica de um cara mais box to box, que marca, que ataca, que tem mais mobilidade, sabe? Para, dependendo do jogo, se precisar entrar. Então, é uma posição que eu acho que o Botafogo tem que contratar também, segundo volante. Ponta direita é outra posição que eu acredito que o Botafogo precisa contratar. O Arthur fez bons jogos, ajudou já muito o Botafogo, mas é um jogador que oscila demais. O Botafogo não tem um ponta direita do nível do Luiz Henrique. O Botafogo tem o Arthur, que joga por aqui, tem o Matheus Martins, que joga por aqui, tem o Nathan Fernandes, que também pode jogar por aqui, mas eu não vejo nenhum desses caras sendo titular absoluto. O Arthur estava vivendo um bom momento, sim, mas se o Botafogo puder contratar, que traga um ponta direita. Botafogo, no meu modo de ver, também precisa contratar talvez mais um camisa 10. Isso porque a gente não sabe se o Santiago Rodrigues vai se firmar, como é que vai ser o decorrer da temporada dele. O Savarino teve uma queda, mas eu acho que pode recuperar, até porque nenhum jogador consegue se manter sempre jogando em alto nível. Todos os jogadores têm períodos de altos e baixos, mas seria interessante o Botafogo ter um outro meio armador que chegasse também com status de titular. Isso pensando em brigar por títulos. Minha forma de ver. O Botafogo tem, como eu falei, o Santiago Rodrigues. E quem é o outro? Não tem. Não tem, se você buscar no elenco. Tô falando de um meia, realmente, o camisa 10 que resolve. Não tem, é só o Savarino por ali. E aí na ponta esquerda, o Botafogo tem o Montoro, que é um jogador que eu acho que vai ganhar muita confiança desse meio de 2025 para cá, no time do Botafogo, e espaço possivelmente em time titular.
Mas quem é o outro ponto esquerda do time do Botafogo? O Botafogo estava tendo que improvisar o Cuiabano como esse ponto esquerda. Tem o Santiago Rodrigues que faz também essa função ali pela esquerda, mas ele não é um cara de drible mais agudo. Eu acho que o Botafogo precisaria contratar um jogador de drible, aquele pontinha rápido, agudo. Se o Botafogo puder ir ao mercado e buscar um jogador com essas características, um rompedor de linhas por meio de drible, um cara que chega na linha de fundo, eu acho que vai ser interessante para o Botafogo ter no seu grupo. E aí, como centroavante, a gente tem que saber primeiro como é que vai se sair o Corrêa. Se ele vai conseguir assumir essa vaga de centroavante que o Igor Jesus saiu, né? Uma perda gigantesca, mas o Botafogo em tese já tem o Corrêa e tem o Arthur Cabral. O Elias Manuel foi negociado agora para Portugal e tem o Juan Cruz também que está para ser negociado. Então aí você tem Corrêa e o Arthur Cabral. A gente precisa primeiro ver o retorno desses caras em campo para depois saber se precisa ou não contratar, se eles vão dar conta do recado como centroavante. Mas, assim, você analisando o elenco hoje do Botafogo, o time ficaria muito mais forte com um novo zagueiro de status titular, um novo segundo volante que chegasse para brigar por vaga de titular, que chegasse para trazer outras características diferentes da do Marlon Freitas, como eu falei. Um ponta direita com status de titular, um ponta esquerdo rápido, agudo e bom de drible, e mais um camisa 10 ali para revezar com o Savarino. E aí eu acredito que dependendo do nível dos jogadores que o Botafogo fosse contratar para cada uma dessas posições, se fossem realmente bons jogadores, o Botafogo se colocaria novamente como um dos grandes favoritos a conquistar tudo em 2025, claro, com o técnico dando certo também, que é algo que a gente precisa acompanhar daqui pra frente. Mas é isso, se vocês concordam com a minha opinião, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu estou publicando aqui, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!